Olá, que bom ter você aqui com a gente em mais um programa Bem Feliz. E nessa sexta-feira nós vamos falar sobre um assunto muito importante: corpo e mente. Eu e a Gabriele Guatura, uma grande amiga, participamos de um evento chamado Humantec, feito pela empresa DataSide, que é uma empresa de dados aqui do Vale do Paraíba. E nós falamos sobre esse assunto e você vai ouvir aqui alguns trechos de como foi essa entrevista e do quanto esse assunto é necessário. Eu espero que você goste. Então, antes de mais nada, lembre-se, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso, ative o sininho para você não perder nada, não perder nenhuma programação aqui da TV e também deixe seu like aqui nesse vídeo, que isso é muito importante pra gente. Gabi, pode começar então aí, se apresentando. Oi, gente, tudo bem? Oh, desculpa, meu cachorro resolveu latir. Meu nome é Gabriele, eu sou enfermeira, sou mestre em ciências e sou candidata ao... Gente, olha, eu vou pedir para Letícia e para Sara conversarem aqui um minutinho, porque teve um pequeno problema aqui de bastidores. Eu já volto. O cachorro vai não vai tirar parar o cachorro. Eu vou me apresentar enquanto isso. Um minuto, por favor. Tranquilo, Gabi. Gente, eu sou a Sara Vieira, eu sou psicóloga. Hoje, psicóloga clínica, só estou atuando somente na área clínica. Até então, eu atuava em RH, fui da RH da DataSide por um tempo, por isso que eu amo essa empresa. Atualmente, então, eu trabalho como psicóloga clínica e estou me especializando em neurociência, ou seja, estou fazendo uma pós-graduação em neuro, estudando neuro e me especializando nessa área. E apresento um programa semanal falando de felicidade, programa Bem Feliz. Tem um podcast que chama Me Ajuda Sara, tem nas principais plataformas aí de podcasts. E amo falar de saúde mental, de neurociência, que é algo que eu criei um amor, assim, que, gente, é um negócio que é viciante. Conhecer o cérebro humano, a gente não consegue parar mais, não dá vontade de parar, né? E aí tô, então, nessa caminhada aí, descobrindo novas ferramentas e mecanismos. Kathleen também tá com saudade. Gente. Gabi, às vezes eu vou responder os comentários aqui, porque o pessoal da DataSide e eu sinto saudade. Desculpa, me perdoe, eu tô em casa aqui sozinha hoje, eu e meu cachorrinho. Então, além de tudo isso, né, eu sou mãe de um pugzinho e tô, assim, já faz bastante tempo, tive bastante contato com a área assistencial de enfermagem, de saúde. Conheço a Sara já faz um tempo, somos, além de colegas, né, de profissionais de saúde, somos amigas também, então bate-papo aqui, falo que é bate-papo de comadre, se deixar a gente fica até às 10 da noite, né, Sara? Perguntei para a Lele quanto tempo a gente tem, porque a gente tem que lembrar do tempo aqui, que senão eu e a Gabi a gente começa a falar, principalmente de um assunto que a gente ama, daí a gente desembesta a falar, mas sabemos que tem tempo aqui programado, gente, fiquem tranquilos e tá tudo certo. Há mais alguma coisa, Gabi, da sua apresentação? Apresentou o seu filho? Desculpa, só pedir desculpa. Como que é o nome dele mesmo? É Dom, é um pugzinho gordo. Ele não pode ver barulho no hall, que ele começa a latir, aí ele tá carente, que ele tá sozinho o dia todo. É um problema. Tá certo. Pessoal, então nós fomos convidadas aí pela DataSide hoje para esse evento maravilhoso, né? Para anteceder o Humantec. E nós hoje vamos falar então de corpo e mente. Como eu estava falando, eu estou apaixonada, amante da neurociência e tem tudo a ver com corpo e mente. A Gabi, ela tem muita bagagem na área de saúde como um todo, e eu amo saúde mental, então, assim, quando nós vamos falar desses dois assuntos, é algo que a gente gosta muito, né, Gabi? E pode falar.
Não, na verdade, é bom a gente lembrar, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que para a gente estar saudável, porque a gente tem mania de linkar ao estar doente somente com o corpo físico, né, com a parte física. Então, eu tô doente porque eu tô gripado, eu tô doente porque eu tô com uma dor de garganta, enfim, tô com piriri, mas o estar saudável, ele tem várias partezinhas, né? Ninguém é só físico, né? Nós somos seres biopsicossociais, espirituais, então o ser humano ele é composto de várias vertentes que faz a gente estar saudável. Então, por isso que muitas vezes, até me desculpa, Sara, se eu tô passando um pouquinho com a carroça na frente dos bois Pode aí, passar, mas assim, Gabi. por isso que muitas vezes a gente vê pessoas com câncer, que às vezes tem um câncer super complicado, e as pessoas às vezes estão melhor que a gente, está mais sorridente que a gente, está mais feliz que a gente, porque a doença física, ela não é só. A doença, ela não é só física, né? Por isso que depois desse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, a gente vê o resultado de muita doença relacionada à saúde mental, porque eu fiquei bem, não tive Covid, né? Eu mesma, eu não tive, graças a Deus eu não tive, ninguém da minha família teve, enfim, mas o psicológico de todo mundo ficou abalado e todo mundo ficou um pouco doente, né? Então é bom a gente deixar esse alerta, né? Que o estar bem não é só não estar doente fisicamente, a gente precisa estar bem em todos os sentidos da vida. Sim, e outra coisa, Gabi, que é importante também. Saúde não é só a ausência de doença, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma doença, não tem nenhum diagnóstico e não tem saúde. Então, um ser saudável não é um ser que não tem nenhuma doença. Isso também segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós temos que estar o tempo todo antenados e ligados, não só nas notícias externas, mas mais ainda no nosso corpo, nas notícias que o nosso corpo está transmitindo, né? Que é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Muitas vezes o nosso corpo dá muitos sinais daquilo que nós precisamos nos antever, trabalhar tanto na prevenção, às vezes o corpo já está dando sinal que não é nem mais preventivo, né, Gabi? Que já é algo mesmo orgânico, que já está físico, que já está no seu corpo instalado, alguma doença, alguma patologia, enfim, e o nosso corpo está avisando e a gente não para ouvir o corpo. E isso acontece muito, principalmente por conta da nossa rotina muito agitada, né? A forma como a gente vive hoje... Gente, eu e a Gabi, nós estamos falando isso para vocês, mas nós somos exemplos de pessoas que fazem 70 mil coisas do nosso dia. Nosso dia não tem 24 horas. A gente trabalha 60 horas fácil, né? Só que nós sabemos a hora de dosar. Então, por exemplo, tem dia que eu e a Gabi a gente conversa muito sobre isso. Surtamos também, obviamente. Olha, há umas 2 semanas atrás, eu mandei uma mensagem para minha amiga, tirando um pouquinho aí, né, me aproveitando da área dela, de trabalho, mas assim, eu tô surtada, eu não vou aguentar, eu vou ter um burnout, não sei o quê. Então, a gente, eu acho que o corpo da gente, quando a gente chega em um certo momento da vida que a gente começa a enxergar e entender o nosso corpo, né? A amiga sou eu, tá, gente? A amiga que ela usou aí o tempo sou eu. A Sara. Ela me liga no auge do desespero. Eu falo, Gabi, liga antes de surtar. Não, ela liga no surto só. E aí, mas assim, o corpo da gente vai dando sinais, né? Por exemplo, a nossa imunidade cai muito, então numa semana de um trabalho muito intenso, ou que prévia de uma semana que a gente sabe que vai ser uma semana muito intensa, aí a gente acaba ficando doente, ficando com dor de garganta, né? São pequenas coisas que o nosso corpo vai mostrando para a gente fisicamente, mas que na verdade é o resultado de algo de um estresse muito grande, né? É impressionante, Sara, eu não sei se você tem reparado nisso, mas como as práticas integrativas que a gente fala, né, as práticas não farmacológicas, todas as acupuntura, aromaterapia, meditação, enfim, todas essas práticas que levam para o bem-estar mental, muito mais bem-estar mental, né, elas têm crescido, né, Sim, as pessoas têm procurado mais.
né? Mas o que é o problema também? Acho que a galera vai concordar. As pessoas têm procurado mais porque elas têm se deixado adoecer muito mais. Isso também não é positivo, né? Porque hoje nós chegamos num nível que a gente não consegue diminuir a quantidade de trabalho mais, né? A sobrecarga. Digo assim, não é que é impossível diminuir, a gente não consegue porque o mundo está assim, super acelerado, né? E aí, ao invés de trabalhar na diminuição da sobrecarga, a gente está trabalhando já em como a gente vai recuperar dessa energia toda aí que a gente dispõe no trabalho. Quando eu falo trabalho, gente, não é só onde a gente tira fonte de recurso financeiro, é qualquer coisa que a gente crie, né? Onde precisar demandar energia onde é o que a gente está citando aqui agora. Por exemplo, eu tenho inúmeras atividades, nem todas elas é a minha fonte de recurso financeiro. Mas em todas elas eu tenho que criar, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar energia. A Gabi, mais ainda, porque a Gabi ela é esposa, né? Então ela tem o cachorrinho que ela também tem que dar atenção, porque você vê, ele carente começou a latir ali. Então, existem N fatores que fazem com que nós tenhamos que dispensar energia do nosso corpo, do nosso organismo. E isso também faz com que a gente deixe, às vezes, de ouvir aquilo que o nosso corpo está avisando, porque a gente esquece e acha que não precisa, ou que não tem tempo para isso, né? E por conta disso, pessoal, uma informação importante e triste, né? Lógico, que 86% dos brasileiros têm alguma psicopatologia, ou ansiedade, ou depressão, que são as mais comuns, ou qualquer outro transtorno psicológico. Por quê? Provavelmente por conta da forma como a gente vive hoje mesmo, né? De não se cuidar, de não se antever. E o que a gente está comentando aqui agora é que nós não estamos falando só para ficar no campo daquilo que a gente está na mente, né? Ou das psicopatologias. Mas isso tudo pode somatizar, que a gente chama, né? São as doenças psicossomáticas. Aquelas que nascem aqui no emocional e vão para o corpo e se transformam em sintomas orgânicos. E é o que a Kathleen está falando, a gente acaba ignorando os sinais. E aí vem o que a Gabi comentou de uma dor de garganta, né? Dor de garganta, gente, é um dos principais sinais de uma imunidade baixa, por exemplo. E uma imunidade baixa, ela pode nos levar a ter doenças muito mais graves do que uma simples inflamação na garganta. Eu falo que nem a garganta inflamada só, que a gente vai lá e trata com remédio, com própolis e não procura um médico para entender o que está acontecendo, nem isso a gente deveria ignorar. Né? Então, como a Kathleen falou, a gente ignora os sinais. Esse é um sinal que a gente ignora muito, né, Gabi? Um sinal muito fácil, né, da gente perceber, e aqui, gente, eu tô falando de vivência própria, tá? Quem me conhece, assim, sabe que eu estudo, eu trabalho, eu sou esposa, eu quero ser a esposa perfeita, porque tem tudo isso. Além da gente ter a condição nossa, né, de querer fazer certo, a gente tem a sociedade que nos cobra inúmeros papéis em relação ao que ser, né? Então, assim, a gente tem que ser a esposa perfeita, a casa estar perfeito, deu 34, 35, 36 anos, você não vai ter filho, né? Mas você tem que estar feliz com a sua carreira e estar num patamar, aos 40, você tem que estar realizada no profissionalmente. Como se existisse um padrão de sucesso, isso, assim, né? Como você que nem sabe se é o que você quer, às vezes é o que as outras pessoas querem para você. Exato, você tem que estar com casa própria, você tem que estar no emprego estável, enfim, são inúmeras coisas que a sociedade nos impõe, né? Isso eu falo como pessoa mesmo, não é a Gabi enfermeira que está falando que profissional de saúde, mas sim a Gabi pessoa que nos impõe, e aí a gente tem que achar aonde a gente se encaixa nisso. Uma coisa que acontece muito, que a gente não dá atenção, e que as pessoas é repetido, é a questão da enxaqueca. Uhum. A enxaqueca, uma coisa que eu vejo não só em pessoas mais velhas, assim, dos 20 e poucos para cima, mas eu também vejo em relação aos meus alunos, aos meus colegas de estudo, enfim, é a questão da ansiedade, né? Que foi uma moça colocou aqui. O quanto a gente começou a se sentir ansioso, porque a gente quer ter controle de tudo e de todos os resultados, e esperar tudo. A gente espera que tudo saia da maneira como a gente quer, e a gente não consegue mais viver. Né? Então,
Pode E, falar? Gabi, o problema da ansiedade, né, que nós entendemos, começamos a entender a ansiedade com tanta naturalidade, e todo mundo fica dando aula de ansiedade, que banalizaram como se fosse algo tão comum. Existe sim, né? É importante falar. Eu sei que a maioria já deve ter ouvido isso, mas é importante falar. Ansiedade existe, ansiedade como condição biológica natural, que é aquela ansiedade do alarme, né, Gabi? Que é algo que. Gente, eu sou tão quase. Eu tenho pouca ansiedade, inclusive ansiedade natural, e eu não posso. Isso é ruim. Porque a Gabi, ela fala que ela é ansiosa, mas ela não é também não. Porque, por exemplo, se a gente. O alarmezinho que a gente tem, que soa, e fala assim pra gente, ó. Olha, vocês têm uma reunião amanhã, você precisa se programar para essa reunião. Esse alarmezinho é da ansiedade como condição biológica natural. Para quê? Para você estudar, se antever, ver o que você vai fazer para a reunião, se a reunião é online ou presencial. Tudo que faz você Se fazer movimentar, o né? checklist e se movimentar é a ansiedade natural que faz, né? Então, essa, ok. Agora, a ansiedade que te paralisa, que faz você ficar... que dá muita dor de barriga, que eu vou falar sobre isso também, que dá muita dor de barriga, ou ânsia de vômito, ou te paralisa, ou te deixa tão nervosa que fica... Tem gente que vai em pipoca o rosto, né? Ou a pele, enfim. Isso é uma condição que não é uma condição biológica natural, já é uma ansiedade patológica. E o problema é que nós falamos tanto de ansiedade que as pessoas banalizaram a ansiedade. Por isso que nós somos... Brasil está em primeiro lugar, né? O país mais ansioso do mundo. 18,6 bilhões de ansiosos. Olha que dado terrível, né? O ranking que a gente não queria estar, mas nós estamos, gente. E as mulheres, né? Então, já que estamos no Outubro Rosa, o Mantec, é bom lembrar. Mulheres, nós somos muito mais ansiosas do que os homens. Sim. Justamente porque a gente tem muita dificuldade de delegar, né? Primeiro porque a gente acha que a gente sempre vai fazer melhor que todo mundo. Se a gente entregar para alguém, aquela pessoa não vai fazer tão bem feito. Principalmente questão de filho e tudo mais, né? Não, olha que coisa boba. Eu não gosto que ninguém lave a louça, assim, da minha casa. Porque... E olha que eu não sou das melhores lavadoras de louça. Sou eu, meu marido lava muito bem, mas se vem alguém de fora, eu não quero, porque a gente tem que ser a pessoa perfeita, você não quer receber ajuda de ninguém, né? Então, é um negócio muito fardo, né? É literalmente um fardo. Mas, Gabi, sabe o que é importante também? E precisa se falar muito disso, né? Nós não precisamos, primeiro que a gente nunca vai conseguir chegar à perfeição, e a gente nem precisa disso, entendeu? O primeiro ponto é que a gente precisa, eu sempre falo isso, a gente precisa ser gentil com a gente. Então, quando eu for gentil comigo, eu vou entender que aquilo que eu estou entregando, lógico, eu acredito sim que a gente tem que buscar excelência em tudo que a gente fizer. Quando a gente percebe que a gente não está sendo excelente, a gente tem que mesmo deixar o sucessor, né, outra pessoa fazer. Se você está percebendo que você não está feliz e não está entregando do jeito que você deve fazer, tem que mesmo que sair do ambiente, enfim, delegar. Mas se você não está conseguindo, está buscando a excelência, mas isso está te adoecendo, sendo que é porque você já tentou fazer de tudo e não conseguiu atingir a perfeição, saiba que isso é natural, ninguém vai ser perfeito, né? Até porque existe um padrão aí que é impossível de ser alcançado, né, Gabi? Que as pessoas pregam de que dá para alguém ser perfeito em todos os sentidos, ou que você precisa... porque alguém ali do seu lado está fazendo um sucesso que você considera, que aos olhos, né, ou à nossa vista, é o padrão de sucesso. Até porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, como a Gabi disse, somos seres bio, psico, sócio-espirituais. Não dá para você olhar só pelo bio, que é a saúde integral, psico, só a saúde psicológica ou a psique, sócio, né, que é como você interage, reage ao ambiente, e espiritual. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que ama estudar esse lado espiritual, gosto de ser espiritualizada, enfim. Mas, gente, eu sou uma pessoa que precisa comer melhor, fazer atividade física. Então, às vezes a gente olha o padrão de sucesso da pessoa em uma área e esquece de olhar em outra, entendeu? E eu me percebo, assim, em diversas situações. Eu mesmo tenho falado comigo, conversado comigo. Eu gosto de me vulnerabilizar para as pessoas entenderem que todo mundo tem algo para melhorar. E eu tenho conversado comigo e me colocado quase de castigo, porque eu preciso ser disciplinada com a atividade física. Eu assisti a live das meninas lá, né? Acho que foi da semana passada, né? Que tinha as meninas falando sobre isso, saúde do corpo, etc. E eu falei, gente, vários tapas na minha cara, assim, porque eu cuido muito da minha psique, cuido muito do meu espiritual,
mas eu preciso também cuidar do meu físico. Mari, também te amo, tá? Só para constar. Gente, não consigo não responder os olha, não comentários sei na onde hora, tá? você está conseguindo ver esses comentários que eu não consigo ver. Aí em cima tem duas opções, chat privado e comentários. Vai pro lado de A gente também precisa... Um grande amigo meu, num momento muito, assim, também de escolhas na minha vida, ele falou assim, Gabi, a vida pede escolhas da gente, né? E aí a gente tem que escolher o ser... nesse momento, o que você vai ser melhor? Qual vai ser a sua escolha? Porque eu tive que, de verdade, aqui me colocando de uma maneira muito vulnerável para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas olham a gente de uma maneira, fulana vai falar sobre a saúde mental, e acho que a gente não tem nenhum problema, né? Mas assim, eu tive que entender que agora a minha casa, no sentido físico, não vai ser a minha prioridade. Isso não quer dizer, gente, que ela vai viver virada de cabeça para o ar. Mas isso quer dizer que eu vou ter que pedir ajuda. Isso quer dizer que eu vou ter que chamar uma faxineira. Né? Desculpa. Isso quer dizer que eu vou ter que ter ajuda de alguma maneira, que eu não vou conseguir fazer comida sempre, eu vou ter que comer fora, ou eu vou ter que me organizar para fazer marmitinhas para eu comer, porque eu não vou conseguir fazer comida fresca nesse, né? Então, assim, a gente tem que aprender a priorizar aquilo. Então, a partir do momento que você escolhe, né? Hoje eu tenho inúmeras atividades estudantis, então eu estudo, eu faço doutorado, eu preciso entender que nesse momento, então, qual vai ser a prioridade? Meu emprego, meus estudos. Então, agora, olha, e você sempre tem uma rede de apoio, às vezes a gente fala muito da rede de apoio para mulher puérpera, né? Aquela mulher que acabou de ter neném, enfim, mas todo mundo precisa de rede de apoio. Assim como a mulher precisa, o homem precisa, seja em qualquer fase. Eu preciso de uma rede de apoio hoje, então quem é minha rede de apoio? Eu sou casada, então minha rede de apoio é meu marido. Meu marido não está aqui, quem que é minha rede de apoio? Quem que eu posso contar? No meu emprego, eu sou coordenadora de curso, eu não vou estar no meu emprego 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês, então eu não estou lá. Quem que é minha rede de apoio lá que vai atender as necessidades que precisa? Eu não consigo fazer tudo 100%, né? E isso, a vida vai ensinando pra gente, e ela tenta ensinar no amor, mas na maioria das vezes a gente aprende na dor, né? Então, eu só aprendi a delegar nos meus empregos, a entender que eu não era detentora de todos os conhecimentos, e eu que tinha que fazer tudo, no dia que eu não consegui tirar férias. E eu estava no meu limite de canseira, né? E então, como assim, é um evento de Woman Tech, a gente sabe que aí todo mundo tem, né, essa parte de trabalho, enfim, de networking e tudo mais, mas a gente entender que a gente precisa fazer, mas a gente também precisa entender que a gente precisa treinar outras pessoas, para as pessoas serem substituíveis no sentido de você poder crescer de cargo, ou você procurar um trabalho melhor, ou você poder descansar. Porque férias é uma coisa importante. Eu não conseguia tirar férias, porque eu não tinha ninguém que fizesse porque eu não ensinava, porque eu tinha uma insegurança, né? Como que alguém vai fazer aquilo que... Mas eu faço de uma maneira, fulano vai fazer de outro. A minha casa, eu tive que entender que talvez eu vou ter... A faxineira não vai fazer do mesmo jeito que eu faço, né? A moça que vai me ajudar, mas ela vai fazer. E eu vou poder descansar. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Gabi, isso que você está falando é extremamente importante, porque nossa vida, né? A gente quer criar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E aí a ansiedade faz com que a gente pense que não vai dar tempo de focar, igual a Gabi está focando no doutorado e no trabalho agora, entre outras coisas que ela estuda muito mais coisas do que vocês imaginam, tá, gente? E aí ela não vai ter tempo de focar agora, então alguma coisa vai ter que ficar para trás. E aí ela escolheu, então, nesse momento, com certeza, em comum acordo com o marido, a casa, o ambiente físico, enfim. Então, é isso que a gente precisa fazer. Escolher mesmo, priorizar aquilo que é mais importante e alguma coisa, sim, vai ficar aí pela metade. Não dá para ser excelente em todas as coisas, porque nós nunca seremos perfeitos. Ponto. E, gente, voltando a falar, então, desses sinais que o corpo nos dá, nós falamos de doenças psicossomáticas, mas eu vou explicar para vocês, porque pode ter gente nos assistindo que não sabe exatamente qual é a definição disso, tá?
Doenças psicossomáticas, então, são todas as doenças que são produzidas ou causadas pelas nossas emoções. Então, elas passam pela mente e elas vão para o corpo, né? Então, elas viram... são doenças orgânicas, mas que têm referência à saúde emocional, ao emocional. Por que é importante falar disso? Porque muitas pessoas acreditam que quando a gente fala assim, é uma doença psicossomática, elas acham que não tem nada no corpo, que não tem nada orgânico. E não é assim, tá? Às vezes, ou quase sempre, o que é a forma de tratamento é com base emocional, mas sempre vai ter algo orgânico. Então, às vezes, uma dor de garganta é porque você deixou de falar algo que estava te machucando. Pode perceber algumas vezes, é mais comum do que vocês imaginam, depois de uma briga, uma discussão com alguém que falou alguma coisa que te deixou muito chateado, você fica com a garganta inflamada. Isso é muito normal. Ou quando você está com muita dor nas costas, porque está carregando muitas coisas, né? Geralmente, dor nas costas pode estar ligada, por exemplo, falta de perdão. Eu deixei de perdoar alguém somente? Não, eu perdoo todo mundo. Às vezes, você não perdoou você mesmo. E aí vem muita dor nas costas. E assim pode ir para diversas partes do corpo. Não existe uma estatística precisa, assim, ou pelo menos eu não tenho os números agora, mas o mais comum, ou as somatizações mais comuns, são aquelas do sistema gastrointestinal. Muito comum, dor de estômago. Pode reparar, muitas pessoas falam, eu tenho gastrite nervosa. Ou então, fiquei nervosa com alguma coisa, já dói o estômago automaticamente. Aí a pessoa faz o quê? Já vai tomar um remedinho aí, que eu não vou citar qual o nome que é, mas é um remédio muito comum para estômago, que a maioria das pessoas toma sem prescrição médica. E que, gente, qualquer medicação sem prescrição médica é um perigo. Então, muitas vezes a sua dor de estômago é algo que você está somatizando. Então, ou dor de barriga. O intestino, gente, e o estômago, esse sistema gastrointestinal é considerado nosso segundo cérebro. Para vocês terem ideia do quanto as nossas emoções comandam, tanto o nosso intestino quanto o nosso estômago. Se o seu intestino estiver preso, pode ser algo que você aí está segurando, que você não quer deixar reter. Que não quer largar, aliás, que quer reter. Se o seu intestino estiver solto demais, também pode ser algo de desordem emocional, tá? A Mari perguntou, eu tenho muito sono, será que tenho algo? Mari, depende. Às vezes pode ser um refúgio também, né? Pode. Indo por base emocional, acredito que pode ser refúgio. Pode sim, ser algo ligado a isso. Mas também, organicamente, muito sono pode ser falta de alguma substância no seu organismo. Gabi, eu estava falando sobre isso hoje, inclusive. Se todo mundo, viu, Mari, fizesse exames ou testes hormonais, né? Fosse um endocrinologista, pedisse para ele para saber como estão suas taxas de vitamina, principalmente B12, serotonina, vitamina D e outras substâncias e vitaminas, hormônios, enfim, nós saberíamos muito mais do que o nosso corpo está nos dizendo. Porque, por exemplo, eu sou muito esquecida, Sara, não consigo me concentrar, às vezes meu paciente vem em demanda clínica falando que ele tem muita dificuldade de concentração. Gabi, quando eu peço para ele no endócrino, para o endócrino prescrever ou fazer o pedido para ver como está a taxa de B12, a taxa de B12 está baixa. Ou então eu vou ver como está a sua alimentação. Eu percebo que não come, ou tem uma alimentação rica em gordura trans, em fritura, come bolacha recheada. Adultos, nem criança, né? Mas criança ainda tem que alguém deu, mas adultos, a gente não tem que comer bolacha recheada. É uma escolha, né? A alimentação é uma escolha, né? Por isso que inúmeras coisas, gente, olha, que vocês aí devem ter me visto sair, mas eu sou uma pessoa que eu sou uma paciente de pós-bariátrica, né? De cirurgia bariátrica. Então, assim, o quanto a obesidade pode causar problemas na vida da gente. E aí eu digo com muita certeza de ter vivenciado na pele que a obesidade, porque as pessoas falam assim, mas a bariátrica é o mais fácil. Não é o mais fácil. A bariátrica é uma mudança muito grande, assim, de vida, enfim. Você tem falta de vitamina, então, acho que foi alguém falou do sono, né? Foi a Mari. A Mari falou do sono. E aí eu sei, por exemplo, eu começo a me sentir extremamente cansada, muito cansada, mas é uma canseira assim que não me pertence, com muito sono. Eu sei
que eu estou com problemas de vitamina, normalmente é vitamina B12, né? Aí eu preciso tomar injeção, né? E aí volta. Quando eu como muito mal, aquela semana que você come muito mal, eu já sei que a minha alimentação não está ok. A falta de exercício físico, gente, exercício físico, eu não entendo. E aí, eu não entendo como que a pessoa consegue acordar 5 horas da manhã feliz para ir para academia. Eu não entendo, mas o fato de você se exercitar libera serotonina no seu cérebro e faz você ser mais feliz, né? A minha mãe está fazendo pilates. E aí ela falou assim, nossa, como eu fico bem depois do Pilates, né? E minha mãe é uma pessoa que ela teve síndrome do pânico. Por quê? Né? Ela teve sintomas físicos de síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente teve uma perda muito importante na nossa família, ela apoiou a minha irmã e ela não se cuidou psicologicamente e o fato que dela não ter se cuidado psicologicamente, ter apoiado a minha irmã. Na época, a gente tinha perdido meu pai, o marido dela, que ela era casada desde os 15, né? Ela chegou um momento que ela desmoronou. E aí ela teve sintomas físicos, né? De síndrome do pânico. Sensação de que vai morrer, tremedeira, né, aquela sudorese intensa, enfim. E ela precisou tomar remédios, precisa fazer exames para ver como estão hormônios no corpo. São muitos, eu digo, né, tinha até um conhecido meu que estava passando por algo parecido, eu falo assim, que a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é um arranjo, né? A gente sente as coisas porque o nosso cérebro faz sinapse e aí a gente sente, né? Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto amor. Gente, se a mulher, a gente está aqui no mês rosa, né? No mês da mulher, se a gente ovula a partir, olha, eu aprendi eu relembrei faz pouco tempo que nós mulheres, nossos óvulos, eles existem no nosso corpo, eles começam a surgir no nosso corpo quando a gente ainda é um embrião, quando nas primeiras semanas da gestação, lá na nossa mãe, os nossos óvulos começam a surgir. E eles vão ser maturados, a gente vai ovular com 13 anos. Por quê? Porque a gente começa a ter estímulos da natureza, de cheiro, de visão, a gente começa a achar, né, o menino bonito, isso, aquilo, normalmente é 12, 13 anos. Eu sei que tem meninas que acontece mais cedo, meninas que acontece mais tarde, mas então assim, o nosso corpo, ele é um arranjo de coisas para que a gente sinta, para que a gente consiga viver. Então assim, a ansiedade, por que a gente tem ansiedade? Porque eu estou me preparando para me movimentar, seja para eu fugir, seja para eu agir, encarar aquilo, né? Então, o nosso corpo, ele é um arranjo de coisas e a gente precisa entender que mesmo quando a gente tem uma doença psicossomática, né? Então eu tenho uma depressão. Muitas vezes as pessoas, e a Sara, ela é psicóloga, vai concordar comigo, a terapia, ela deveria ser uma coisa assim, nasceu, você faz terapia, né? É uma coisa, eu já fiz, estou um pouco, não estou tendo tempo, no sentido de não que eu não saiba que eu não tenho que fazer, porque eu tenho, né, Sara? Mas assim, conseguindo encaixar na minha vida nesse momento. Mas assim, a gente precisa fazer. E conjunto a isso, a gente precisa fazer os exames, a gente precisa tomar as medicações que o médico coloca pra gente, porque o nosso cérebro é algo muito louco, que faz a gente ter pensamentos que muitas vezes não são reais. E fazem a gente ter atitudes extremas. Sim. Né? Gabi, inclusive porque quando nós estamos em algum transtorno, se estivermos em crise, a gente cria mesmo coisas no nosso cérebro que são irreais. O que faz a gente criar situações irreais? Ansiedade, ciúmes. Pode reparar, não precisa nem estar com... É que agora existe o transtorno, né? Os ciúmes, que é transtorno mesmo, que é aquele patológico, que aí, por conta dos crimes passionais, etc., foram feitos estudos para entrar no DSM. Gente, DSM é um manual onde a gente lê todas as doenças psiquiátricas, tá? E o ciúme, ele é considerado um transtorno mesmo, aquele patológico.
E isso faz a gente criar coisas. E nosso cérebro, não adianta a gente falar assim, não, mas isso não aconteceu e tal. A gente cria novelinhas na nossa mente que são absurdas. Gente, a Cíntia falou que qualquer desequilíbrio emocional explode na pele dela. Cíntia, nós temos uma área de estudo que chama a psicodermatose ou a psicodermatologia, que os médicos dermatologistas, junto com a psicologia, com a psiquiatria, enfim, têm estudado muito sobre isso. Por quê? A maioria das doenças dermatológicas, elas têm base emocional, muitas delas, né? Eu disse a maioria, mas assim, eu acredito que já seja mesmo mais da metade pode ter vínculo emocional, com base emocional. Lembra que antigamente, quando nem existia, vamos perguntar para as nossas avós, bisavós, para quem tiver bisavó ainda, né? Antigamente, quando aparecia roxo no nosso corpo, eles falavam, a pessoa está angustiada. Gente, isso aí já era um prenúncio do que a dermatologia ia estudar no futuro, né? A psicodermatologia. Porque realmente o nosso corpo, ele traz para a pele muitas informações também. Isso também é uma forma de ler as informações que a nossa mente está trazendo referente ao nosso corpo. Viu? Foi muito bem lembrado, Cíntia. Se você der um Google e achar os conteúdos do Cielo, artigo científico, tá, gente? Não lê qualquer coisa, pelo amor de Deus. Vocês vão ver muitos estudos falando sobre a psicodermatologia e explicando o que os médicos têm estudado sobre isso. E eu acho que nós, independente da sua área de atuação, não é porque eu e a Gabi a gente trabalha com saúde mental e física, enfim. Todo mundo tem que ler sobre saúde, sabe? Do mesmo jeito que todo mundo tem que ler sobre tecnologia, né? Porque senão a gente fica para trás. Todo mundo tem que ler sobre saúde. Todo mundo tem que entender para que a vitamina B12 serve, para que a vitamina D serve. Por que a gente precisa tomar sol, né? Principalmente aí. Precisa tomar sol. A gente que, nesse ano de pandemia, né, que a gente vivenciou o tal do home office, trabalhar em casa, vocês, né, que têm essa prerrogativa como trabalho também, que ficam muito tempo dentro de casa ou na frente da tela, a gente necessita tomar um pouquinho de vitamina D. E o sol, não é o sol, é o sol do meio-dia. Eu não estou falando de ficar lá estirada no sol de biquíni, gente. Não, é 10, 15 minutinhos, levantar a calça, deixar os braços para fora e tomar um pouco de sol. Né? Isso é importante, até mesmo para que as outras vitaminas sejam sintetizadas no nosso organismo. Né, para que a gente tenha um equilíbrio, uma homeostasia, que a gente chama, para o nosso organismo funcionar. Senão, de fato, a gente vai ter inúmeras doenças. Eu acho que foi a Mari, eu não lembro agora, colocou assim, como que a gente faz a Kathleen? Como que eu faço para dormir melhor? Né? Eu não preciso tomar ou uma medicação para dormir, se não estiver nesse patamar, ou eu não preciso tomar o famoso Dramin, né? O povo gosta de tomar o Draminzinho para dormir. Não, mas se eu entender, né, que eu preciso fazer uma meditação, Gabi, eu sou dessas também, mas se eu colocar uma meditação guiada, eu consigo entrar num relaxamento, né, profundo. Gente, uma coisa que eu aprendi e deu muito certo para mim é a tal da aromaterapia. Então, assim, esses óleos essenciais, eles ajudam muito a gente a relaxar. E o do sono, que faz... Eu tenho uma amiga que ela é empreendedora, enfermeira, empreendedora, estudante também, empreendedora, e tá aí nessa área de aromaterapia. O dela chama Sonhos. Gente, as melhores noites que eu durmo são as noites que eu passo ele nos pontos certos, né? Que é no pulso, na sola do pé, na nuca e no tórax. Gente, eu desmaio para dormir. E assim, não é nenhuma medicação. E eu sou adepta, eu não gosto de sentir dor. Então, se eu sinto um pouquinho de dor de cabeça, eu já vou tomar um remédio. Né? Então, a gente tem que ir aprendendo também a equilibrar, né? Isso. Eu acho uma coisa muito importante, esses óleos eu também... Eu vou confessar para vocês que eu tive um pouquinho de resistência, que eu não gosto muito dessas coisas muito alternativas. Mas eu fiz uma viagem recentemente e eu não tenho medo de andar de avião, não é isso, mas eu não gosto, eu prefiro não precisar andar, mas beleza, se tiver que ir... eu adoro. Mas como eu não fico... negócio de viajar, se eu puder sair daqui, já chegar no lugar onde eu tô, mas já que tem que ir, vamos.
eu sinto um leve desconforto, mas não é fobia, não é medo, é por conta de passar mal mesmo, sabe? Fico muita náusea, enfim. E aí tinha uma menina junto comigo, que ela foi fazer essa viagem comigo, e ela vende os olhinhos, eu nunca quis comprar, nunca achei que fosse bom. E aí ela passou aqui no meu pulso, na minha nuca. Gente, eu fiz uma viagem ótima, então eu concordo com a Gabi. Mas uma coisa também que eu queria falar sobre essa questão do sono, algo que é muito importante, Kathleen, e aí, de novo, né, para a gente se escutar. A Gabi deu eu acho que nesse sentido é importante você escutar também o que tem dado certo para outras pessoas, né, o testemunho de outras pessoas e criar a sua rotina de sono. Existem muitos métodos de higiene do sono, que é você limpar mesmo a sua mente antes de dormir, né? Largar isso aqui, ó, que é o principal rival do nosso sono, celular. Gente, o WhatsApp foi a melhor coisa e a pior coisa do tempo. Ai, eu não gosto de WhatsApp, né, gente? Não adianta. Você manda mensagem para ela, responde 5 dias depois, mas assim... Você também, né, Gabi? As duas, não vamos... Fala só. Mas assim, as pessoas te acham... Eu acho que a gente vive um problema de imediatismo, né? As pessoas te acham em qualquer lugar, a qualquer hora, e se você não responde, você está sendo grosseira. E isso em todos os âmbitos da nossa vida, tá, gente? Eu não tô falando só da vida profissional, tô falando até assim, quantas vezes a gente criou um mal entendido. Hoje mesmo, olha que loucura. Assim, meu marido tá viajando e eu almocei, fui pra aula, não sei o que, sentei. Aí deu 4 horas, eu olhei no relógio e falei assim, nossa, o Rafael não me ligou até agora. Mas assim, ele não me ligou até agora porque eu fiz as coisas também tudo correndo, ele sabe que minha rotina é difícil, e ele também tá com uma rotina difícil. Deu 4 horas, 4 e pouco, eu desci, tinha acabado a primeira parte da aula, eu desci para tomar café, liguei para ele, tava tudo bem. Mas só o fato dele não ter ligado, dele não ter mandado mensagem, a gente já fica no alerta. Oi, desculpa, né? As coisas não são assim, dá licença, né? Então, a gente vive no imediatismo. Mandei uma mensagem, vamos dizer, mandei uma mensagem para a Sara, ela visualizou e não respondeu. Eu já fico no azulzinho, né? Melhor tirar aquele azul. Gente, se você não consegue, tira aquele negocinho que fica azul, que é melhor. A gente já fica no nervo, né? Num negócio assim que... E ainda agora tem um acelerador, né? Gente, se você... eu vou falar uma estatística aqui. Eu vou fazer um projeto de pesquisa sobre isso ainda. Deixa eu ter um pouco de tempo. Mas se você consegue entender o áudio das pessoas naquele 2x, significa que você está lá na loucura já da sua ansiedade. Porque se o seu cérebro não foi programado para entender uma conversa naquele 2x, não foi. Se você está nesse nível de loucura e de... Suas sinapses estão muito loucas, você vai explodir a qualquer momento. Fora que tira a dignidade da gente, né? Porque é horrível você ouvir o próprio áudio. E assim, eu não sei se vocês já perceberam que as pessoas passaram a falar naquela velocidade. Né? Muito triste isso, né? Não, gente, olha, além de tudo, eu sou professora também, né? Então, eu fico pensando, às vezes o aluno manda mensagem para a gente... E eu fico pensando, quando eu mandei mensagem para o meu professor num sábado à noite, cobrando não sei o que dele. Gente, que absurdo, Gabi. Juro! Então, assim, a gente... Mas aí, por outro lado, eu também acho que não sou boa nisso, a Sara bem sabe, mas a gente também passou a ser muito aberto, né? As pessoas... Eu sou uma pessoa muito aberta, então você tem dificuldades para pôr limites. Então... eu sou muito disponível, a gente também tem que saber pôr limite nas nossas relações, deixar de ser tão disponível para as pessoas assim, né? O WhatsApp para mim é gatilho, sabe? É gatilho de me dá uma certa ansiedade, assim, receber uma mensagem e a pessoa vai sair. Preciso falar com vocês, fala, e a pessoa não fala, já me estressa, entendeu? Então, aí tem coisas que a gente precisa reconhecer. E só para... Senão a gente já está aqui quase entrando em 45 minutos, eu só quero puxar o gatilho de uma coisa extremamente importante, e até mesmo para a gente... eu, como profissional, falando só para, né, a maioria mulheres, eu sei que não só tem mulheres, mas a maioria num evento para mulheres, eu não poderia deixar de falar. A gente sabe que a gente vive numa rotina no azulzinho lá 2 vezes do WhatsApp, né? Às vezes 5 vezes, a gente atropela.
E aí a gente entra num momento que, novamente, há um ano atrás, eu estava fazendo uma live com a Sara, lá na DataSite, né? Falando um pouquinho. Mesmo? E minha orquídea deu flor, tem que te mandar uma que belezinha. depois. E a gente para falar sobre saúde mental, e eu não posso deixar de falar que o câncer, né? Apesar dele ter inúmeras, se você vem de uma família onde tem muitos casos de câncer de mama, você tem uma propensão a ter, mas a nossa rotina, a falta de exercícios físicos, a nossa má alimentação, ela assim, é um ponto importantíssimo para a questão do câncer. E, assim, cada vez mais são meninas extremamente jovens, né? São moças muito jovens que estão desenvolvendo o câncer de mama. O câncer de mama... e aí a gente vai pensando, né? O que aconteceu, né? Em todos esses momentos que a gente deixou de se tocar, que a gente deixou de se olhar, que a gente deixou de se ver, porque o câncer de mama, a gente olha no espelho e faz um autoexame. Eu não preciso do outro, eu preciso só de mim, das minhas mãos, né? Para eu colocar lá a mão e fazer o autoexame nas mamas. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa se cuidar e entender que essa rotina louca... E aí, gente, eu não estou romantizando que falando que a gente tem que, vamos todos trabalhar 20 horas por semana. Não, eu também não quero deixar de morar onde eu moro, eu também não quero deixar de ter o padrão de vida que eu tenho, e eu sei que isso é emprego, né? Isso é uma coisa. E que a maioria dos nossos estresses, né, hoje em dia na vida moderna, vem da sobrecarga de várias coisas que a gente faz, né, juntos. Mas a gente também tem que aprender a se olhar, a entender se é um caroço, né, um nódulo na mama que eu tenho, ou se é uma ansiedade exacerbada. Eu não era ansiosa desse jeito e agora eu tô, né? Por que eu tô? Qual é o gatilho disso? Gabi, uma pintinha nova que surgiu no seu corpo, você já tem que ficar ligada, porque pode ser algo muito perigoso. As pessoas, os casos de psoríase, né, que é aquelas coceiras, aquelas placas que dá no cotovelo, enfim. Às vezes a pessoa fala assim, foi um bichinho que me picou, e na verdade pode ser o início de uma doença, né? Também a gente não tá aqui, gente, para deixar vocês doidas e achando que, nossa, eu tenho um problema, né? Igual a Mari colocou assim, meu Deus, eu tenho tudo isso. É só um alerta, né? Não é para gerar mais ansiedade em vocês, não, muito pelo contrário. É um alerta para procurar ajuda, né? Para procurar ajuda. Gabi, tem mulher, e aí, gente, isso é uma vergonha. Se você faz isso, fique com vergonha. Que vai no ginecologista igual a Copa do Mundo, né? Vai de 4 em 4 anos. Não se cuida, não sabe por que tá sentindo alguma dor, uma dor ou outra. E existem muitas dores. A endometriose, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem endometriose, eu gosto de falar disso, porque eu me conheço demais, conheço muito bem todo o meu corpo, justamente por conta disso. Então, assim, as pessoas, elas precisam começar a se olhar, né? As mulheres, principalmente. Eu falo as mulheres, gente, porque nós estamos no evento para mulheres, né? Mas, assim, os homens, eles têm muito mais dificuldade ainda de procurar ajuda, né? Então, nós precisamos nos olhar com mais gentileza e carinho. A Kathleen tira todas as notificações do celular, porque tem dificuldade em ver muito alerta e não olhar o que é. Eu sei como que é isso, e é ideal. Inclusive, gente, para o sono, tem alguns celulares que tem aquele... o modo de ativação noturno, que não chega nenhuma notificação. Se você não tem um parente idoso, alguém que tem que alguém te ligar de madrugada, que tem essa também. Você desliga o seu celular ou deixa nesse modo. Eu coloco no modo noturno, e aí o que eu aprendi depois de um tempo? Porque eu ficava assim, eu moro em São José dos Campos e minha mãe mora em Guará. Sou, assim, de família próxima, né? Eu sou casada, minha irmã também, ela tem as filhas dela, eu tenho meu marido aqui, ela e o marido dela lá em Guará, eles moram na mesma cidade da minha mãe. O meu marido mora aqui, tem os pais dele lá, enfim, e a família dele lá também. E eu ficava pensando, gente, se acontecer alguma coisa de noite, eu não vou escutar o celular tocar, porque eu colocava no modo noturno. Aí eu descobri que, principalmente nos iPhones, que tem isso, eu não sei se nos outros, no Android tem, você consegue favoritar algumas pessoas e aí o seu celular toca.
Então, por exemplo, o telefone da casa da minha mãe está favoritado. Que legal, eu não sabia disso, é muito legal. Então, o telefone do meu marido, o telefone né, do meu sogro, da minha... Então, assim, você vai favoritando as pessoas que realmente vão te ligar de madrugada, que precisam. Gente, assim, quando eu falo a questão da educação, eu falo para vocês entenderem o quanto as pessoas estão banalizando. Eu, por exemplo, na minha área, que dou aula na área da saúde, que eu tenho muito aluno na enfermagem que trabalha de madrugada, às vezes eles vão fazer trabalho deles de faculdade de madrugada, eles têm dúvida, eles acham que eles podem mandar mensagem naquele momento. Ah, professora, mas não era para você ver. Mas, tipo, o cara mandou uma mensagem 2 horas da manhã, o negócio vibrou lá, você levanta, né, preocupada. Então, eu fiz isso e virei uma pessoa melhor. Excesso grupo, de principalmente, né? As pessoas me colocam no grupo automaticamente, eu já silencio. Não tem nenhum grupo que chega na notificação. Gente, e assim, perguntem para as pessoas se elas querem ser inseridas nos grupos, né? Porque o povo coloca sem a gente querer. Exatamente. A Gisele está falando que excesso de informação prejudica a memória mesmo. Eu acho que excesso de informação prejudica tudo. Tudo. Ó, é só você pensar dessa forma, Gisele. Imagina, o nosso cérebro, ele é um órgão igual os outros órgãos do corpo. A gente precisa cuidar dele, né? Então, ele demanda muita energia, enfim, muita coisa na sua cabeça. E aí, a gente coloca uma caixa. Você fica enfiando um monte de coisa dentro dele. Um monte de coisa. Primeiro, que depois, para você achar tudo que você precisa, né? A gente tem uma fala que diz, mulher tem as caixinhas que a gente coloca. Gente, todo mundo tem essas benditas dessas caixinhas, só que até nós, mulheres, que a gente às vezes acha que a gente é detentora de todo saber, que tá tudo bem saber muita coisa, até nós temos prejuízo quando a gente não consegue, ou quando a gente tem informação demais dentro da nossa cabecinha, tá? Então, como fazer no mundo de informações? Filtrar mesmo aquilo que vai para sua mente. Às vezes, você vai sentar com alguma pessoa e ela vai te encher de informações que nem sabe se é real, que não tem base nenhuma. Sabe aquelas tia que manda as fake news no WhatsApp? Aquilo, você, né, pensa que seu cérebro é você quem comanda. Então, você pega aquilo que você acha que é importante ficar, joga aquilo que você acha que não deve ficar e só retém o que é bom. O que é bom também você fazer para não ficar com excesso de informação importante, aí falando de informação importante, na sua memória? Escrever, tirar da memória e colocar no papel. Usar agenda digital ou agenda de papel. Mas essa história de escrever eu acho extremamente importante. Escrever, sabe, gente? Eu não tinha nada para fazer, iniciei uma nova graduação, estava aqui nessa área, não tinha muito o que fazer. Ela tá falando de uma graduação que não é qualquer graduação que ela tá fazendo agora. A Gabi, gente, não pode contar, Gabi? Não pode, né? Ela faz uma faculdade, faculdade de medicina, gente. Ela faz o doutorado, que ela é enfermeira há anos, é mestre em ciências, está fazendo doutorado na área de enfermagem e tá fazendo a faculdade de medicina junto com isso. Você imagina a cabecinha da Gabi. Por isso que ela fala que ela liga para amiga psicóloga aqui, desesperada às vezes. Não, e ainda coordenadora de curso, é tudo isso que vocês estão ouvindo aí. E aí, eles preconizam a gente escrever, né? Então, assim, a gente tem um estudo de caso lá, escrever, letra cursiva mesmo. E é verdade, porque, gente, a gente não escreve mais, né? Vocês sabem, né? A gente está falando aí de tecnologia, a gente não escreve, não pega mais a caneta para escrever. Então, de fato, a gente precisa escrever, às vezes fazer um diário, às vezes colocar um quadro branco na casa da gente, colocar uma coisa que eu tenho tentado fazer, não é com sucesso, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que parar de romantizar essa vida de influencer blogueira aí, que a gente acha que só né, todo mundo dá conta de tudo, mas não é assim. Então, prioriza o que você tem que fazer naquela semana. Quais são as prioridades da sua semana? E pode ser egoísta e colocar que uma das suas prioridades é, sim, fazer uma academia, é, sim, comer um pouquinho melhor, ou é separar daquela semana 2 horas da semana para você ir no cabeleireiro e fazer uma unha, né? E outra coisa, Gabi, que é importante também, que até complementa o que a Gisele está perguntando, o ócio, a gente tem que ficar sem fazer nada. Nossa, gente, o ócio criativo. O ócio é criativo. Você precisa fazer isso.
Esses dias mesmo nós estávamos falando sobre isso, né, Gabi? Eu, gente, estou falando para vocês porque eu também, assim como a maioria de vocês, tem dificuldade de ficar parada, porque parece que a gente está perdendo dinheiro, perdendo tempo. Nossa, mas se vocês soubessem o investimento que é, principalmente depois que eu comecei a trabalhar para mim, né? Porque 1 hora minha parada é 1 hora minha que eu não ganho, mas que eu não ganho dinheiro, mas que eu ganho vida, que eu ganho cérebro, que eu ganho. Tenho muitos outros benefícios. Forças então para trabalhar e ganhar mais. Forças para criar mais, para trabalhar mais. E é no momento de ócio que eu percebo que saem as maiores ideias. Às vezes eu tô panguando parada, igual hoje, eu até fiz um reels no meu Instagram, que eu parei para fazer um chazinho de erva cidreira. E nessa hora que você para fazer o chá, para tomar o chazinho de erva cidreira, que eu fui olhar a paisagem, porque eu tô num lugar muito lindo aqui, gente. Não dá para ver porque tá à noite, mas assim, tô num lugar lindo lá fora. E aí olha a paisagem e tal, penso em vários nadas, aí que eu começo a ter mais criatividade. Então, assim, é importante, tá? E não são minutinhos de ócio, não. Às vezes você precisa realmente, às vezes, tirar metade do dia. Ver aí quando dá, né? Às vezes num domingo, um sábado, enfim. Mas é importante não fazer nada. E nada é nada, tá? Não, e uma coisa importante, por exemplo, nos meus momentos de mais canseira e de maiores estresses, assim, o fato de você... Eu não queria ligar o computador no final de semana. Então, me dava só de pensar em ligar o computador, me dava ansiedade, assim, ansiedade no sentido que quero sair correndo, não quero fazer isso. Então, eu parei de ligar o computador. Então, sábado, ou se eu tinha que trabalhar, eu escolhia um dia do final de semana, vou trabalhar sábado até meio-dia, 1 hora, e depois disso eu vou fechar o computador e não vou mais mexer nele até segunda-feira de manhã. E isso tem funcionado muito bem comigo, né? E eu faço acordos, porque assim, gente, a gente casa com a tampa da panela da gente. Assim, se a gente tem sorte, a gente casa com a tampa da panela da gente, né? E meu marido é tão workaholic quanto eu. Então a gente começou a entender que isso estava causando, a gente estava ficando doente. Então, acordos como, olha, domingo então é um dia nosso, a gente não vai ligar o computador, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer nada, a gente vai passear, a gente vai almoçar fora. Então, a gente acaba buscando, né? A gente acaba entendendo quais são os nossos pontos. Eu acho que dessa conversa toda, eu acho que a gente pode tirar assim, quais são os pontos de equilíbrio que você precisa ter na sua vida. Sim. Né? Porque às vezes, e entender também que tudo passa, gente. Então, assim, agora eu comecei uma nova faculdade, que não é qualquer coisa, que é um ritmo muito diferente da minha primeira graduação, e nisso, né, nesse meio tempo, eu também faço o meu doutorado, não quero abrir mão dele, mas eu também sei que meu doutorado tem tempo para começar e tem tempo para acabar, isso me conforta. Isso aí também é importante falar. Todas as vezes que você está numa loucura na sua vida, você tem que lembrar e verificar se você está com prazo para início. Começou, mas você tem um prazo para acabar essa loucura, porque ninguém sobrevive, tá, gente? Exato. Trabalhando 20 horas por dia, descansando 4, né? E assim, esse momento que eu liguei para a Sara de extremo estresse que eu tava, foi numa semana de prova que eu não me organizei, que eu, enfim, fui levando da maneira que dava. E aí, passou a semana de prova, você, opa, preciso me organizar. Aí você começa a pedir ajuda, né? E aí você tem que ter consciência do que você precisa melhorar e consciência das escolhas que você precisa fazer para conseguir fazer assim, respirar e se reconectar também, né? Quem é você? Aonde você quer chegar? Quais são as suas prioridades? E se recolocar também como prioridade, né? Dinheiro não deve ser prioridade, a gente vive bem com o dinheiro, vive, mas a gente... Se você não tiver saúde, você não vai usufruir desse dinheiro. Exatamente. Né? Então, partindo para o final, já parece que passou tão rápido. Então, vamos fazer um overview aqui e deixar aí pelo menos alguns pontos aí de atenção, né? Escutar o seu corpo, então, escutar sintomas físicos, né, Gabi? Orgânicos, daquilo que a sua mente está dizendo. Então, o que é mais comum? Dor de garganta, enxaqueca, as coceirinhas, né? Enfim, falando numa linguagem menos técnica, tudo que você tiver, as manchinhas do seu corpo, e tudo aquilo que é do seu sistema gastrointestinal. Então, irregularidade de menstruação também, né? Gente, irregularidade de menstruação é muito importante. Entender, mulher, quando você tá... Saber quando você está ovulando, quando é a época da menstruação chegar, que dia que ela tem que ir embora, como que ela está funcionando, isso tudo é muito importante.
E diz muito mais sobre o seu emocional, sobre as doenças que podem vir, do que somente sobre uma menstruação desregulada, porque você tem medo da cólica. Eu sou uma pessoa que tem cólica incapacitante, né? Eu vou para o hospital por causa de cólica, porque eu tenho endometriose. Então, eu sei o que é cólica forte. Porém, a cólica é o menor dos problemas, tendo em vista tudo que uma menstruação desregulada pode causar. Inclusive nos hormônios, né? E os nossos hormônios, eles comandam toda a nossa energia para trabalho, para todas as coisas que a gente vai fazer, para criar coisas novas, né? Outra coisa também que nós comentamos aqui, delegar, né? Então, se for preciso, delegue, passe para outra pessoa fazer. Não pense que... Sabe, gente, essa síndrome da heroína que a gente tem dia que a gente não tá... Tem dia que a heroína quer descansar, sabe? Tem dia que a heroína quer repor as energias. Então, deixe para outra pessoa fazer. Deixa seu marido ser marido, né? Ou sua esposa ser esposa. Enfim, descansa mesmo. Crie a sua tribo, né, Gabi? Crie a tribo, peça ajuda para outras pessoas, sabe? Não tenha vergonha de ser vulnerável. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu falo muito da minha vulnerabilidade. Por quê? Porque eu quero que as pessoas se conectem com a minha vulnerabilidade. Porque eu preciso que vocês saibam que todo mundo passa por problemas. Eu, Gabi, todo mundo, as meninas, todo mundo. Então, a gente precisa ficar de olho nisso também. Fazer uma boa higiene do sono, cuidar de como você tem dormido, desligar o celular, desligar a televisão. Gente, quem dorme com a televisão ligada, por favor, gente, não faça isso. Tentar dormir com a luz do quarto inteira desligada. Assim, eu sei que tem gente que tem medo do escuro, então deixa só um pontinho de luz para você não se perder na escuridão, mas tenta desligar tudo, porque o nosso cérebro precisa da escuridão para liberar algumas substâncias para que a gente possa dormir e que a gente acorde descansado depois. Exatamente. São coisas importantes. E também, gente, algo que é lógico que eu preciso falar para vocês, terapia, né? Então, se tem alguém assistindo que ainda não faz terapia, gente, procure um bom psicólogo, procure um profissional que vocês confiem e façam terapia. Terapia, ela não é somente para quem já está com alguma queixa, patologia, enfim. Não se autodiagnostiquem, procurem ajuda profissional e é necessário que vocês estejam em terapia para autoconhecimento. Não é só para quando já tem algo instalado, mas é para você se autoconhecer, tá? Mais alguma coisa, Gabi, que a gente esqueceu de falar? Eu acho que a gente tem que... E aí, gente, independe, porque assim, olha, eu e a Sara, nós somos pessoas espiritualizadas que frequentamos religiões completamente diferentes. E respeitamos uma outra. E aí que tá. A gente precisa se conectar também com algo maior. Seja Deus, o universo, seja o que você acreditar. Mas a gente precisa entender. Às vezes não precisa nem ser um Deus, sabe? Mas precisa ser um propósito de vida, né? O que você quer, o que você busca nesse... Se conectar a algo maior que você, seja o que for. O que você busca nesse sentido, porque quando a gente tem propósito, sabe, a gente vive essa, né, como eu falei para vocês, eu vivo essa pequena loucura, mas eu sei que ela tem um momento para começar, um momento para acabar, e eu tenho um propósito maior com isso tudo, que vai ter um momento que vai acabar, né, então assim, eu vou criando pequenas metas, e aí essas metas vão se finalizando de acordo com o meu propósito de vida, então... Procurem o propósito de vocês para que vocês possam se alinhar a eles, o propósito, uma crença maior, seja o que for, para que vocês possam se alinhar a isso e seguir em frente, sabe? Se priorizando, se amando, porque quando a gente se ama, a gente ama o outro, né? E quando vocês entenderem que vocês estiverem bem com vocês mesmos, as relações da gente, seja uma relação com o seu parceiro de vida, parceira de vida, seja essa relação com os seus filhos, com a sua família, vai ser 1000 vezes melhor, com os seus amigos, né? Você se aceita, a vida fica mais bonita, fica cor-de-rosa, quando você tem claro os seus propósitos, você tem uma semana difícil, mas você sabe por que você está ali. Então, o copo, ele sempre vai estar meio cheio, nunca meio vazio. Você sabe para onde está indo. E tem a Maria Célia falou sobre a síndrome da Mulher Maravilha, né, que foi o que a gente comentou, que é muito prejudicial. E tem, acho que aquela frase da Alice, né, do País das Maravilhas, que fala que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é esse que é o problema. Se você não tem um propósito, se você não tem onde se ancorar,
como a Gabi comentou. No meu caso, eu me ancoro em algo espiritual, a Gabi também é espiritualizada, a gente tem algo, um propósito, enfim. Você pode se ancorar no seu propósito, você pode se ancorar na sua família, no seu trabalho, enfim. Mas você precisa saber onde você quer chegar. O porquê que você está fazendo, por que você está aqui na Terra, né? O porquê que você foi criado, entender que sua criação é muito mais do que... Tem aquela brincadeira na internet, né? Que fala assim, parece que eu nasci só para vir tentar emagrecer, pagar boleto e morrer. Entender que a gente não veio só para isso, né? A gente veio para algo... Todo mundo foi criado para algo muito maior do que isso. Criado para trazer novidades para cá, criado para transformar a vida de pessoas, para transformar a sua própria vida. Então, encontre o seu propósito, encontre... eu não gosto de romantizar propósito, porque fica muito aquilo que a gente quer falar. Eu vou camelar na vida, mas eu tenho um propósito. Não é isso. Não é isso, gente. Muito pelo contrário. Porque quando você tem um propósito, você camela, às vezes, muito menos. Porque você tem coisas que você não vai precisar passar. Porque você sabe onde quer chegar e você sabe que aquilo não combina com o que você quer. Então, é sobre exatamente entender qual é o caminho, sabe? Tem um alvo, tem um foco, é para lá que eu vou. Então, você consegue direcionar melhor as suas ações. E aí, você consegue encontrar até o equilíbrio mesmo entre corpo e mente, tá? A Bruna, eu tô só aquele meme, quase 30 anos, e ainda não entendi o que tem que fazer. Tá tudo bem, eu comecei uma faculdade aos 34, que demora 6 anos para acabar. A Gabi, Bruna, Bruna, no dia que a Gabi me falou assim, amiga, eu vou fazer medicina, e não contei para ninguém. Lógico que eu super apoiei, né? Mas ela já veio se justificando. Amiga, eu sei que é uma faculdade de 6 anos, eu tenho 34 anos, eu já tenho uma carreira, mas eu quero fazer medicina. Nossa, lógico, né? Falei tudo para ela o que eu pensava, super apoio, mas é exatamente isso, a gente ainda tem muito para viver, né? E o mais importante... filho. Oi? E as pessoas ainda falam assim, e quando o filho vem? Agora não, né? Eu sou filho, agora é a faculdade, né? Entendeu? Ô, Gabi, e sabe o que a Bruna falou? É muito importante para o que a gente está falando aqui mesmo, que eu acho que ela brincou, mas muita gente ainda não entendeu o que tem que fazer. E o que tem que fazer é o propósito. Muita gente ainda não encontrou o seu propósito, né? Gente, o meu propósito de vida, só encerrando, tá, gente? Que eu sei que já deu o nosso tempo aí. Eu tenho paciente às 8. O meu propósito de vida, ele tem muito a ver com a questão espiritual, como eu comentei com vocês. E eu consegui unir isso linkado à minha profissão, que é o que eu acredito que Deus tem para minha vida, tá ligado à minha profissão, mas não era exatamente o que eu achava que era para fazer. Quem me conhece aqui sabe disso, né? Quando eu saí da DataSide, eu comentei sobre isso. Eu trabalhei 10 anos em RH, trabalhei em muitas empresas muito legais, empresas que todo mundo quer trabalhar. Gabi trabalhou comigo, ela sabe disso, Gabi me conhece há muitos anos. E faltava algo dentro de mim que eu não entendia o que era, e era justamente a conexão com o meu propósito. É a Sara, tá, gente? Aí eu entendi que a psicologia dentro do contexto organizacional não era o que combinava com o meu propósito, e sim no contexto de saúde mental. Me sinto mais conectada àquilo que eu tenho que fazer. Então, cada um precisa encontrar... Às vezes, o propósito da pessoa não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver com a parte profissional, né, Gabi? Porque a carreira é só um complemento. Você vai fazer porque você precisa comer. Porque precisa comer, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Lógico. Mas que não tem nada a ver com isso. Agora, no meu caso, eu entendi que o meu propósito de vida é levar felicidade para as pessoas. Como? Simplesmente assim? Não, descobrindo aspectos neurocientíficos da felicidade. Tanto que um spoiler para vocês, pouca gente sabe, acho que Gabi é uma das que sabe, mas é pouca gente. Eu tenho estudado neurociência para encontrar realmente uma fórmula neurocientífica da felicidade. Porque a felicidade é uma produção, a gente consegue produzir isso aqui no cérebro. Então, como fazer isso? É isso que eu tenho tentado descobrir. Química, cientificamente, não aquelas que a gente ouve, né? Por aí, como se fosse só... Como se a metanoia fosse só virar uma chavezinha, né? Quem dera fosse. Mas a gente consegue produzir isso no cérebro e eu tenho estudado para entender justamente isso, porque eu acredito que esse é o meu propósito. Então, tudo que eu passo, os perrengues, o cansaço, né? Apresentar um programa toda sexta, falar no podcast, atender meus pacientes, tudo que eu faço tá girando, porque atender paciente eu tenho case, estudar para o programa é case, podcast é case, estudo, enfim, tudo tá me levando para o mesmo propósito, que é encontrar essa chavezinha aí química e cerebral da felicidade, entenderam? Então, é isso, é buscar encontrar aquilo que vai levar vocês para o propósito de vida.
E a Acho que eu já gente falei muito, Gabi, agora eu vou deixar. Não, é assim, eu acho que uma coisa que eu acho que esse ano pandêmico, né, que para muitos já encerrou, para mim ainda não, eu ainda prefiro utilizar as máscaras e quando eu posso manter meu distanciamento, mas assim... eu vou manter o distanciamento por muito tempo ainda, porque eu não sou uma pessoa muito do toque. Essa pandemia fez um favor, mas assim, eu acho que essa pandemia fez a gente enxergar várias coisas e entender, né? Primeiro que a vida é muito curta e que ela pode acabar a qualquer momento, então a gente precisa viver daquilo que a gente gosta. E quando eu falo viver daquilo que a gente gosta, não é o trabalho só, tá, gente? O trabalho pode ser só um trabalho, e ele deve ser. Essa história... A minha irmã, rapidamente, que já para encerrar, eu sei que a gente falou que a gente ia terminar às 8, mas eu sabia que não ia ser às 8. Pede desculpa à sua paciente, viu, Sara? Eu tô mandando mensagem. Ela tá assistindo. Ah, então tá. Assim, a minha irmã, ela é professora, historiadora, e eu falava assim, tinha uma frase romântica que a gente gosta de falar, quando a gente gosta muito do que a gente faz, assim, que ame o que você faz, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Mentira, trabalho é trabalho, né? Você pode encontrar o prazer no seu trabalho, mas o trabalho não precisa ser somente o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, ele pode se readequando nas coisas que você está fazendo. Então, há 3 anos atrás eu tinha um propósito de vida que com certeza tem se modificado a partir do momento que eu assumo um compromisso de me formar médica daqui a 6 anos, agora 1 ano, daqui 5 anos e meio, se Deus assim permitir, que só vai me fazer ser uma pessoa melhor, com toda a carreira que eu tenho de enfermeira, e isso eu demorei, a Sara sabe, demorei para entender, e foram momentos de muito entrave. Então, assim, isso que vocês, né, a Bruna falou, eu tô com quase 30 e ainda não entendi o que tem que fazer, que a gente esteja com 50 e olhando para trás e perguntando o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu posso fazer de melhor. Porque estar nessa terra, gente, independente do que a gente acredita, é se melhorar e melhorar o outro, né? A partir do momento que eu posso fazer algo de bom para o outro sem querer nada em troca, isso com certeza vai ser, né, vai gerar vai liberar muita serotonina para vocês. Então, assim, né? Então, o que eu, como profissional da saúde, como enfermeira e como uma médica em formação, posso dizer para vocês, né? Que a gente, não dá para a gente ser só físico, não dá para eu cuidar só de fisicamente, eu tenho que entender as pessoas psicologicamente, espiritualmente, socialmente, então vivam tudo isso, façam um bem bolado de tudo isso para que vocês encontrem um equilíbrio, né? A vida ela é muito curta, 50 anos passam assim, quando eu fui prestar o vestibular, né, que eu falei a seguinte frase para o meu marido: eu tenho 34, eu vou me formar com 40. Ele falou assim, mas daqui 6 anos você vai ter 40 da mesma forma. O que você quer? Então, sentem, façam exercícios, não é da noite para o dia que a gente encontra. E olha, se você me encontrasse há 1 ano atrás, 2 anos atrás, você não falaria que eu estaria aqui falando que eu estou fazendo uma faculdade de medicina. Né? Sara me conhece desde 2016, 17, então assim, sabe que eu não estaria. Então, a vida da gente muda, as prioridades da gente mudam, e a gente só tem que se permitir ser feliz, de alguma forma. E essa felicidade, ela vai sendo assim, equilibrada. Eu não achei o meu equilíbrio ainda, né? Eu trabalho demais, eu às vezes vivo de menos, mas uma coisa que os meus amigos jovens de 18 anos estão me ensinando, de novo, que a gente não precisa viver a vida a trancos e barrancos. A gente esquece. É isso mesmo. Exatamente, né? Gabi, exatamente. Ai, muito bom, gente. Obrigada, eu estou sempre à disposição, se vocês precisarem. É sempre um prazer, uma galera aí que participa, né? Desde aquela vez, né, Sara? Gabi falou no Outubro Rosa da DataSide ano passado, foi bem legal também. Foi muito legal, bom. Queria agradecer. E tô aí, sempre que vocês precisarem, à disposição das meninas. Eu posso só contar para vocês rapidinho que eu tenho um consultório de enfermagem aqui no Aquários mesmo, pertinho da DataSide, e a gente faz consulta de enfermagem, a gente faz... eu não quero, eu tô com algumas dúvidas em relação ao meu corpo, a
a questão, sei lá, tô tomando anticoncepcional, tá acontecendo isso comigo, enfim, a gente faz consultas de enfermagem que tem um enfoque diferente e fiquem à Legal. vontade. Qual que é o nome, Gabi? Pode... É a Amici, AMICI. Depois eu mando para vocês, mando passar o nosso Instagram e se vocês lá tem o WhatsApp, quem quiser marcar consulta, quem quiser conhecer, a gente está sempre à disposição. Tá Muito bom? Legal. E o meu Instagram, gente, @PsiSaraVieira, tá? Quem ainda não me segue, me procura lá, que eu amo conversar, falar sobre isso, né? Trocar figurinha. E é isso, tamo aí. Muito obrigada, gente. Show. Obrigada mesmo, meninas. Foi muito bom. Obrigada a todo mundo que participou. Beijão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Muito bom, fiquei muito feliz de ter você aqui até o final. Se você deseja mais informações sobre esse evento, eu vou pedir para vocês então acessarem o canal da DataSide, as páginas da DataSide aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão entender como eles têm ajudado outras pessoas, outras mulheres a partir desse evento Womantech 2021. Eu espero você na sexta que vem e te agradeço muito se você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas também possam ser ajudadas por você. Um beijo e até sexta que vem.